Boa noite, graça e paz, prazer poder entrar na sua casa, muito bom estarmos juntos em mais um Palavra de Quarta. Quero te agradecer pela companhia, você que está no seu trabalho, você que está no trânsito e fez a opção de sintonizar aqui nos canais da IAP do Parque, tanto no Face quanto no YouTube. Te agradecer, você que está no YouTube, já deixou o seu like, que é muito importante para todo o time da IAP do Parque. Se você não fez isso ainda, faz, dá tempo. Quero agradecer o Vitão, que está com a gente hoje, o Jacó. Foi tudo improviso hoje, uma correria, não foi possível fazer a transmissão ali da nossa casa. Por isso estamos aqui e é um prazer poder entrar na sua casa para refletirmos juntos, nesse momento, sobre este tema, a palavra. Verdade absoluta ou obsoleta? Eu cresci aprendendo e testemunhando a verdade como sendo absoluta. Eu cresci num lar onde a verdade era algo intencional, objetivo. Jamais a verdade ela vinha com subjetividades. A verdade, ela era clara, transparente, cristalina, não deixava dúvida. Eu cresci ouvindo o meu pai, aprendendo com o meu pai, obedecendo o meu pai. E a palavra do meu pai tinha peso. A palavra do meu pai, ela era para mim verdade absoluta. E eu nunca me decepcionei. Meu pai, eu reconheço que eu tenho amigos, eu tenho irmãos que cresceram com a ausência de um pai exemplar, de um pai que testemunhou na vida. Eu entendo tudo isso, eu sei compreender tudo isso e tenho empatia por esses meus irmãos e amigos. Mas eu louvo muito a Deus, sou muito grato a Deus, porque eu cresci tendo um pai que para mim sempre foi referência e modelo. Todas as coisas que o meu pai prometeu, ele cumpriu. Todas as coisas que o meu pai me ensinou, à medida em que eu cresci, à medida em que eu fui amadurecendo, eu fui confrontando e confirmando. É verdade. O meu pai me ensinou a verdade. Portanto, eu cresço neste ambiente. Eu procurei, obviamente, passar para os meus filhos, Mateus e Mariana, o mesmo conceito. Então, eu passo para eles aquilo que eu recebi, o que eu aprendi. E sempre tentando passar esse conceito de verdade. E quando eu digo de verdade objetiva, eu sou de um tempo e procurei passar isso para os meus filhos, onde a água é molhada, percebe? O sal é salgado, o sol é quente, o fogo queima. Verdades absolutas. Ninguém questiona esse tipo de verdade. E aí eu chego nesse tempo, nesse momento, e eu fico muito feliz, porque eu olho para o meu filho, que hoje é pai de 2 meninos, o Theo e o Joca, e também é pai de uma menina que ainda está no ventre da Tal, que se Deus quiser em maio ela chega, a Bela. Mas eu fico muito feliz de ver o meu filho comunicando e procurando dar a mesma disciplina, a mesma educação que ele recebeu. Onde verdade é algo absoluto, é sagrado, é sério, é certo. E isso para a gente é algo que traz prazer, traz satisfação. Bom, mas do meu pai para cá, as coisas pioraram muito. As dificuldades que o meu pai teve para comunicar verdades para mim foram num nível ok. Quando chegou a minha vez de comunicar verdades para o Mateus e para a Mariana, esse nível ele se dificultou um pouco mais.
E agora, daquela cadeira do vovô, onde o vovô está ali só para brincar, para curtir os netos, da cadeira do vovô, quando eu olho para o meu filho, precisando comunicar verdades e conceitos para o Theo, para o Joca e daqui a pouco para a Bela, o nível está muito mais difícil. Mas eu não tenho dúvida, muito mais difícil. Por quê? Porque a gente vive a era do fim dos absolutos. Os absolutos cessaram. As verdades absolutas, tudo aquilo que era absoluto, cessou. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo assim que para mim, eu colocaria ele hoje num pedestal como exemplo do fim dos absolutos numa sociedade pós-moderna e que tem abraçado o final desses absolutos e as várias verdades. O que outrora era uma verdade absoluta, hoje, nos círculos acadêmicos, eu não estou falando no primário, no prezinho, não é disso que eu estou falando. Em alguns círculos acadêmicos, famosos, que influenciam a educação no mundo inteiro, a matemática já não é considerada mais uma ciência exata. Isso é cruel. Isso é cruel para toda uma geração. Então, o 1 mais 1, que não me dá outra opção a não ser 2, já pode ser questionado. Porque a gente vive, além do fim dos absolutos, a gente vive a pós-verdade. E na pós-verdade, existem milhares de verdades. E aí, neste caldo, nessa situação, é que nós nos encontramos. Bom, mas e aí, pastor Ed, existe uma verdade absoluta? O que a Bíblia diz sobre verdade absoluta? O que é que Cristo diz? Cristo falou alguma coisa? Graças a Deus ele falou. E graças a Deus ele falou, inclusive se referindo a nós. Por quê? Porque quando ele orava pelos discípulos, que é a famosa oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, aquela oração Jesus ele destinou para todos os discípulos de todas as épocas e de todas as eras. E aí eu vou ler para você em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, Evangelho de João 17, versículo 17, para nossa reflexão. Jesus lá no meio da sua oração, ele coloca esse pedido para o Pai. E o pedido dele vem de uma forma assim cristalina, assertiva e direta. Ele diz: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Na maioria das traduções, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Feche seus olhos para a gente orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, pela possibilidade de compartilharmos mais uma porção do Evangelho, mais uma porção da palavra revelada, da palavra de Deus, que é dedicada, dirigida e dada a nós. Fala conosco, Pai. Fala com amor, fala com poder e fala com verdade, a tua verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Jesus, nesse versículo, nesse trecho, ele começa dizendo: santifica-os. Santificação pede ajuda. O processo de santificação pede que nós tenhamos apoio, suporte e ajuda.
quando nós nos achegamos ao Evangelho, o processo que a gente passa, primeiramente, para que a gente se achegue a Cristo, existe algo que a Bíblia chama, que a teologia ensina, que é a justificação. Nós somos justificados. E por que é que a justificação é importante? Porque é como se eu estivesse num tribunal, eu tenho uma conta para pagar, crimes que eu cometi, eu não tenho como pagar, e aí Jesus vem e ele vai me justificar, ele vai assumir a bronca, ele vai me inocentar. Então agora, uma vez inocentado, todos nós que viemos a Cristo, a gente passa pelo processo de regeneração. Regeneração é nascer de novo, ser gerado de novo, é um novo nascimento. Então, eu sou justificado, eu sou regenerado e agora eu entro no processo de santificação. E para eu entrar no processo de santificação, não daria para eu entrar com aquela montanha de pecados que eu carregava. Mas como Cristo me justificou pela sua cruz, como Cristo me regenerou pelo seu Espírito, agora Ele vem e me coloca num processo de santificação. Só que a santificação, ela não é num dia, ela não é num mês, ela não é numa classe de estudo bíblico, ela não é num pequeno grupo. Todas estas coisas podem ajudar no processo, mas o processo de santificação leva uma vida, é a vida inteira. A gente vai sendo moldado e santificado pelo Pai. Por isso Jesus, no versículo 17, ele não diz, santifique-se, na verdade. Porque se ele falasse santifique-se, era uma tarefa minha. Eu precisaria me autossantificar. Mas Jesus está orando ao Pai. E aí, orando ao Pai, ele vai dizer, santifica-os. Percebe? Então, eu dependo dessa ajuda externa, dessa ajuda do alto. O Pai é que vai me conduzir, Ele vai me levar por caminhos, Ele vai me ajudar através do seu Espírito que habita em mim, através da intercessão do Filho e da ajuda do Pai, ou seja, toda a Trindade, vai me ajudar nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus atos, nas minhas palavras. Sempre que eu me submeter, sempre que eu me colocar debaixo da vontade dEle, eu passo a usufruir deste processo de santificação. Santifica-os. E santifica-os aonde? A oração fala, o texto fala, santifica-os na verdade. Ou seja, se você se submeteu, se você pediu para que Deus traga santificação na sua vida, saiba de antemão que Deus não vai santificar você, sua casa, seus filhos, seu cônjuge, por outra forma, por outro caminho, em outro lugar. O onde é como? Na verdade. Portanto, na mentira, na calúnia, na fofoca, na ilusão, no falso testemunho. Portanto, em todas as coisas, em todas as escolhas, em todos os comportamentos, em todas as atitudes que se opõem à verdade, você jamais experimentará e terá na sua vida santificação. Você vai estacionar, você vai ser aquilo que muita gente fala de crente carnal, crente carnudo. Você não vai ter esse processo que vai moldando, que vai transformando. E é tão legal. É tão legal você viver em comunidade. É tão legal você viver numa família espiritual de cristãos, de crentes. E aí você olha para trás e fala, caramba, é tão bonito ver aquele jovem, ele tem mudado, ele tem amadurecido. Aquele casal, é tão gratificante olhar e
perceber que eles estão sendo santificados, que eles se submetem à ação transformadora, regeneradora, santificadora do Espírito Santo na vida deles. Como pastor aqui da IAP do Parque, eu estou no templo, como pastor dessa igreja, sempre que chega o final do ano, a minha preocupação não é se as ovelhas trocaram de carro, se compraram uma casa nova, se os negócios estão bombando, estão tendo lucros. Evidente que eu me alegro com as conquistas, evidente que eu oro para que esse povo prospere, mas essa não é a minha grande preocupação. A minha preocupação pastoral, a pergunta que eu faço a cada final de ano, olhando para todas as famílias, é: enquanto a graça de Deus influenciou e melhorou o caráter, a fé, o testemunho de cada um que compõe a IAP do Parque. Porque é isso que fará a diferença. É isso que vai fazer com que a gente tenha um testemunho rico, poderoso, que impacte a nossa sociedade, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa casa. Portanto, santifica-os. Onde? Na verdade. Agora, qual verdade? Essa verdade existe. Existe uma verdade que ela é absoluta e que ela é tão absoluta e poderosa que ela é santificadora. Sim, existe. E esta verdade também está aqui na fala de Jesus. Santifica-os na verdade. Qual verdade? A verdade que está contida na palavra. É quando ele termina: a tua palavra é a verdade. Jesus, ele passou o ministério dele aqui na terra proclamando, pregando esta verdade. Jesus, ele não se desviou da palavra. A ferramenta de Jesus, desde o início do seu ministério, quando ele é batizado e ele é levado até o deserto para ser tentado por Satanás, as 3 tentações que Satanás desfere contra Jesus são repreendidas e Jesus vence no poder da palavra. São textos bíblicos do Velho Testamento que Jesus usa para repreender a Satanás. E você vai ver no ministério de Jesus, Jesus ele tem conhecimento profundo da palavra. Jesus ele tem absoluta submissão à palavra. Ele dá exemplo, ele dá testemunho em relação à palavra. Jesus ele vem e ele não é que ele muda a palavra, mas ele estabelece interpretações, significados, entendimentos e compreensões ao texto bíblico muito mais profundos. Não é que ele anula, não. Ele estabelece profundidade para com o texto bíblico. Exemplos: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu digo a vós, se você olhar para uma mulher com um desejo impuro, você já adulterou com ela. Se alguém te bater na tua face, estende a outra. Se alguém te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Ou seja, Jesus ele pega no Evangelho, ele pega todo o texto aqui do Velho Testamento e os pontos cardeais, os pontos que são decisivos para a nossa caminhada cristã. Jesus ele não é que ele reinterpreta. Ele não fica falando: vocês não sabem nada, vocês entenderam. Não, Jesus não faz isso. Até porque foi aquele entendimento que trouxe a igreja até ele. Ainda que fosse um entendimento incompleto, mas foi o entendimento que trouxe toda aquela massa de gente até Cristo. E aí ele coloca profundidade, ele coloca vida, ele coloca do seu espírito. E a gente cresce, a gente ganha como igreja. Então Jesus, ele validou, ele selou, ele autenticou, ele honrou a palavra. Portanto, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porém, para Jesus,
a verdade e esta palavra sempre foi uma verdade absoluta. A pergunta que eu preciso fazer para você nessa altura dessa reflexão é: e na sua casa, na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade, nos seus relacionamentos, nas suas intenções, nas suas promessas, nos seus votos, nos seus pecados, nas suas fraquezas, a palavra, ela tem sido uma verdade absoluta ou uma verdade obsoleta? O que significa a palavra absoluta? A palavra absoluta, pelo dicionário, significa plena, completa, acabada. Ela tem uma substância pura. Eu gostei desse significado quando eu vi no dicionário. Absoluto, absoluta, substância pura, ou seja, não tem mistura. É algo único, é exclusivo. Agora, o que significa a palavra obsoleta? Ultrapassada, fora de moda, antiga, arcaica, caiu em desuso. Então a palavra para você, ela tem sido verdade absoluta ou ela é uma verdade obsoleta? Você manuseia esse livro, você busca conforto e consolo nesse livro, você procura respostas para os seus dilemas, para os seus desafios neste livro? Ou esse livro para você é só para tirar alguns versículos tipo caixinha de promessa, tipo horóscopo de crente? Deixa eu ver o que me interessa hoje. Deixa eu ler aqui alguma coisa boa para a minha vida, para o meu coração, para que tudo dê certo. Como é que você se relaciona com esse livro? Porque imagina, nós falamos, pregadores falam e nós cremos que esse livro é a carta de amor de Deus aos homens. Ora, se você já namorou, se você é casado, de repente no seu casamento pode ser que as coisas andem meio mornas. Faz tempo que você não dá nenhum beijo na sua esposa, aproveita hoje. Palavra de quarta. Quando o culto acabar, depois da oração, dá um beijão nela aí. Entendeu? Lembra da época de namoro. Lembra de como o seu coração palpitava quando você se encontrava com ela. Lembra como você ficava nervosa quando ele chegava para te visitar. E tenta lembrar quando você recebeu uma carta e no remetente era o nome dele ou o nome dela. A emoção que você abria para ler. E você lia e relia e chorava e se emocionava e abraçava a carta. Lembra de tudo isso? Eu sei que essa geração não sabe que emoção é essa. Porque essa é a geração do e-mail e do WhatsApp. Mas mesmo a geração do e-mail e do WhatsApp, quando recebe uma mensagem da pessoa amada, fica toda cheia. Dá uma olhada no que ele escreveu para mim, vou printar. Entendeu? O e-mail é guardado ali como uma joia preciosa. É uma conquista, é um troféu. Ora, eu estou falando de um amor humano, de um amor que ele é limitado, ele é misturado com pessoas que agem e se comportam com atitudes que são pecaminosas. Agora, esse livro é a carta de amor de Deus aos homens. Se você crê nisso, por que você não lê? Nesse livro, Deus conta toda a vontade dele. Deus nos revela o final dos tempos. Então eu preciso ler, eu preciso me aproximar. Esse livro ele é absoluto, a verdade dele é absoluta para mim. Porque se esta verdade foi absoluta e é absoluta e sempre será absoluta na vida e no ministério terreno de Jesus, por que não seria na minha vida? Primeira carta de Pedro 2, versículo 22. Ali vai dizer para mim e para você que ele não pecou. Não se achou pecado nele, e na sua boca nunca se achou engano. Jesus tinha esse livro como
o livro da sua caminhada, dos seus diálogos. É João 5,39. Ele olha para os caras que estão ali com ele e fala assim: vocês examinam as Escrituras, examinais as Escrituras, porque vocês julgam e pensam que nela tem a vida eterna, e tem mesmo, porque são elas que de mim testificam. Então o grande argumento de Cristo, a grande ferramenta de Cristo para o ministério dele, sempre foi a palavra. Ora, se para ele, que não tinha pecado, não tinha erro, era santo, Deus entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, esse livro sempre foi verdade absoluta, por que não seria para mim? Porque a geração atual é muito moderna, porque vários conceitos foram colocados, porque agora existem muitas verdades, é o clima da pós-verdade. Eu diria para você que todo o discurso filosófico do fim dos absolutos e desse momento de pós-verdade, nada mais é do que uma estratégia diabólica para colocar todo esse texto, toda essa herança bíblica no meio de um caldo cultural, para fazer com que toda essa herança, todas essas promessas, essas doutrinas que aqui estão contidas, que tudo isso fique enfraquecido, invalidado e se transforme num livro, de conselhos, sabedoria, onde alguns sábios escreveram. Como tantos livros de autoajuda que tem por aí. Mas não se engane. Não se engane, porque este é o único livro vivo. É o único livro que tem palavra viva. É o único livro que tem uma mensagem que transforma, que resgata, que muda o ser humano e que salva o ser humano. Bom, mas essa situação sobre a verdade ser absoluta ou não, é nova? Não é. Aqui no Evangelho de João, se você estiver com a sua Bíblia, vai no capítulo 6. Eu vou ler o versículo 66 do capítulo 6. Olha o que ele diz, o versículo 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Olha o que está falando aqui. Muitos discípulos de Cristo, que não são famosos, esse grupo que está sendo dito aqui não faz parte dos 12, mas muitos discípulos que seguiam Jesus, nas pregações, nos milagres, no que ele ensinava. Nesse ponto, eles desistem de andar com Cristo. Sabe por quê? Eu vou ler o versículo 60 para você. Olha o que diz o 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Então presta atenção. Jesus, e aí vai um recado para os pregadores de autoajuda, os pregadores que questionam verdades absolutas como: a água é mesmo molhada? O sol é quente? O fogo queima? A grama é verde? Pregadores que questionam tudo isso para ficar bem com a opinião filosófica do momento, para agradar todos os tipos de família que se cria nessa geração. Pregadores que vão, topando tudo isso. Jesus, ele não negociou a palavra e a verdade absoluta em nome de segurar discípulos e pessoas em volta dele. Para eu garantir audiência, para eu garantir seguidores, eu vou abrandar, eu vou aliviar o meu discurso. Jesus não fez isso. O versículo 60 fala que os caras falaram: caramba, quem pode suportar um discurso como esse? E sabe que discurso que tem aqui no capítulo 6? O capítulo 6 é muito extenso. Hoje a gente lê o capítulo 6 e a gente não vê dificuldade nenhuma. Mas para aquela geração,
para aquele momento, quando Jesus falou pela primeira vez, os caras viram muita dificuldade. Era difícil interpretar o que Jesus estava falando. Jesus está falando essencialmente aqui assim: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca morrerá. E aí Jesus fala: quem come da minha carne viverá eternamente. Mas quem não come não tem parte comigo e morrerá eternamente. Agora, eu concordo, é muito difícil. Como assim comer a sua carne? Canibalismo. Percebe a limitação da interpretação. E Jesus prega. E os caras saem fora. Eu li o 66. Mas olha o que Jesus fala no 67, agora para os 12. Então disse Jesus aos 12. Porque lembra, no 66, um bando de discípulos foram embora, desistiram. Olha o que ele fala no 67. Quereis vós também ir embora? Você tem dois grupos aqui. Você tem os 12 e você tem os outros discípulos que eles até acreditavam nas verdades que Jesus pregava e falava. Mas para eles nunca olharam para aquelas verdades como verdade absoluta, como verdades normativas para a sua fé e para a sua vida, como verdades que regulavam os seus comportamentos, as suas palavras, as suas decisões, os seus casamentos, a sua história, o seu trabalho, a sua vida. Portanto, a visão daqueles discípulos que não tem nome aqui, daquele grupo, era assim: não, ok, é verdade, mas é muito difícil seguir essa verdade. O que vocês vão fazer? Vou embora, eu vou abandonar. Muita gente hoje fala assim: eu queria ter vivido na época de Jesus, porque daí eu ia ver Jesus, o rosto de Jesus, andar com Jesus. Mas será que eu e você ficaríamos entre os 12 ou entre os outros discípulos? Eu acho que muita gente que fala: eu queria estar lá com Jesus, não ia aguentar um dia. Não ia aguentar um dia ao lado dele. Então, Jesus, sem medo de perder a audiência, ele vira para os 12 que ficaram e fala: e vocês? Querem vazar também? Querem ir embora? A pergunta de Jesus é legítima. A pergunta de Jesus é assim: porque se vocês forem embora, eu não vou forçar ninguém a ficar. Aí é muito legal. O versículo 68, Pedro responde. Pedro vai dizer assim no versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Pedro teve a visão. Pedro foi tocado pelo Espírito Santo. Pedro olhou para Jesus e falou: a gente vai para onde? Nós nos encontramos com a verdade absoluta. Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não vamos querer perder nada disso. Aí, aqui é capítulo 6. Só que a caminhada vai. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Tem muito discurso na Bíblia que é pesado. A pergunta do versículo 60, quem suporta ouvir essa verdade? Vale nos dias de hoje. Mas esses caras ficaram. Aí a gente chega, o evangelho vai evoluindo, o evangelho vai crescendo. Você chega no capítulo 14, versículo 5, Tomé pergunta: Senhor, para onde Tu vais? A gente não sabe o caminho. Para onde o Senhor vai? E aí Jesus responde para Tomé e para todos os outros apóstolos que estavam ao lado e não tiveram coragem de perguntar. Estava todo mundo com cara de interrogação. Mas precisa ter um Tomé, né? Tomé leva a fama de que Tomé precisa ver para crer. Aí Tomé pergunta. E Jesus olha para Tomé no versículo 6 e responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, aí para a gente terminar, eu uno essa resposta de Jesus ao capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção. O Verbo
a palavra se fez carne. Então, o que é uma verdade absoluta para mim e para todo cristão? E deveria ser para você também. O que é a palavra que é verdade absoluta? A verdade absoluta para cristãos no mundo inteiro é mais do que um texto. A verdade absoluta é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, plenamente absoluto na minha vida e na sua vida. Eu termino contando para você a experiência de garimpeiros num garimpo. Os caras estão lá há anos, milhares de garimpeiros, enorme aquele garimpo. Até que um grupo achou um veio de água num canto, nas rochas, com muito ouro. Pegaram ouro, até que juntaram uma boa quantidade. E eles falaram, vamos até a cidade para a gente comprar comida, roupa, tal. Mas discrição, hein? Compra pouco, compra roupa barata, senão vai chamar muita atenção. Uma coisa bem humildezinha, como sempre a gente faz. Vamos pegar mais ouro depois e vamos embora para as nossas casas. A gente vai juntar ouro para o resto da vida. Vai dar para a gente viver tranquilamente. Foram para a cidade. Compraram lá pouquinha comida, roupinha simples, tal. E aí voltaram para o garimpo. Quando eles estão voltando para o garimpo, um grupo de garimpeiros seguiu eles. Eles assustaram, olharam e falaram, o que vocês querem aqui? Por que vocês estão seguindo a gente? Aí os garimpeiros falaram assim, a gente vai seguir vocês porque vocês acharam ouro. Aqueles garimpeiros que haviam achado ouro, olharam um para o outro e falaram, não, quem falou isso para vocês? Aí os que estavam seguindo responderam, ninguém precisou falar, está na cara de vocês. Presta atenção. Quando a gente descobre na nossa vida uma verdade absoluta e que a gente faz a escolha de não torná-la obsoleta, fora de moda, em desuso. Quando a gente faz essa opção porque a verdade absoluta do Cristo, que é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, a gente passa a ter uma nova vida. E a gente tem uma felicidade tão grande, tão contagiante, que a gente quer contar para as pessoas. A gente quer falar. Quando as pessoas falam, cara, pandemia, crise, inflação, tudo caro. E você está rindo, você está feliz. Por quê? Porque eu sigo a verdade absoluta. Porque eu sigo a Jesus. Porque o meu Cristo entrou na minha casa, mudou a minha vida, mudou a minha família. Ele tem mudado a minha história. E pode mudar a sua também, viu? As pessoas têm que olhar para a gente e falar, caramba, então está explicado, porque a tua cara, as tuas expressões, o teu olhar, o brilho no teu olhar, o teu sorriso, denunciam que você encontrou ouro. E o ouro, para mim e para você, é toda a riqueza contida na palavra revelada. A verdade absoluta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.